Oi, Catamires do Resenhando Sonhos, e hoje a gente vai falar sobre Mulher Maravilha, Sementes da Guerra. Mulher Maravilha, Sementes da Guerra é um lançamento de 2017 da editora Arqueiro, da autora Leigh Bardugo, e é o primeiro livro da série Lendas da DC, cada um deles retratando um herói e escrito por um autor diferente. Esse aqui, então, é escrito pela Leigh Bardugo, que é a mesma autora da trilogia Grisha, Six of Crows e Crooked Kingdom, e o próximo livro que vai sair é sobre o Batman e vai ser escrito pela autora Mary Lou, da série Legends e de Jovens de Elite. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha. Eu sou bem temerosa em pegar livros que retratem heróis. Eu tenho aquela coleção da Novo Século que retrata os heróis da Marvel, e eu sempre fico pensando que vai haver uma certa desconstrução, que eu não vou encontrar ali os heróis que eu gostaria de encontrar. E eu resolvi ler essa série porque iriam ter autoras que eu gosto escrevendo as histórias. Quando esse livro chegou, eu fiquei empolgada, eu vi que tava todo mundo lendo, e aí eu resolvi pegar essa história logo de cara. E a Diana que a gente vai encontrar aqui é uma Diana mais adolescente. Esse livro tem uma pegada mais jovem, sim, que das dúvidas que me perguntaram, essa foi a principal. E pra mim não funcionou muito bem, exatamente porque a imagem que eu tenho hoje da Mulher Maravilha e que eu sempre tive, ela não se encaixa exatamente com o que eu encontrei aqui, principalmente depois de ter visto o filme, né? A Diana aqui, é claro, ela mantém alguns aspectos importantes da personalidade dela, mas ela também é uma garota adolescente e isso se reflete na história. Então, quando você for pegar essa história, você tem que ter isso em mente, de que essa é uma adaptação adolescente da Diana que a gente tá acostumada a ver, ou da Diana que a gente viu no cinema. A gente vai começar esse livro, então, lá em Themyscira. Ela vai participar de uma competição, ela quer provar que ela é boa, porque todo mundo tem um certo preconceito com ela e faz um certo bullying, porque ela não chegou lá da forma como as outras Amazonas, e isso faz com que essas outras jovens meio que impliquem com ela por ela não ser uma Amazona real. Então ela quer provar a sua capacidade, porém, no meio do percurso, ela ouve um barulho, ela vê que tá acontecendo alguma coisa, e ela percebe que houve um acidente, que tem um navio naufragando. Ela vai então até esse barco e vai ver que a maioria das pessoas está morta, mas que existe uma jovem que ainda está viva. E aí ela vai levar essa jovem até a ilha para tentar ajudar. Porém, ela trazer essa jovem para a ilha começa a ter consequências e a ilha começa a adoecer. Conversando com essa jovem, ela também descobre que talvez o fato do barco dela ter naufragado foi algo planejado. Então tem alguém atrás dessa garota e a Diana vai consultar o oráculo. O oráculo fala algumas coisas para ela que incita ela então a sair numa missão e a levar essa garota de volta pro lugar dela. E aí a gente vai acompanhar então essas duas personagens retornando pro mundo real e tentando desvendar essa situação que tá acontecendo, que tem a ver com essas sementes da guerra. No mundo real a gente vai encontrar outros personagens, alguns também são adolescentes, outros estão na faixa dos 20, 21 anos. A Alia, que foi a garota que naufragou, ela vem de uma família rica, então tem uma cena aqui sobre escolher vestidos pra ir a um baile. Então tem algumas coisas bem banais dentro da história que não era bem o que eu tava esperando. Porém, uma coisa que eu gostei é que tanto a Alia quanto o irmão são negros, então a gente tem aqui também um ponto de representatividade dentro da história que é bacana. Ela é filha de pais cientistas e ela acha que é por causa de algo com relação a isso e com relação às empresas dos pais. Ambos estão mortos e também existem algumas perguntas ao redor dessas mortes, e ela acha que pode ter alguma coisa a ver com o que eles estavam pesquisando. Essa é uma história que realmente, aparentemente, ela não se linka com outras coisas. Eu achei que poderia ser algo assim, tipo, pré o que a gente conhece da Mulher Maravilha, mas ela com certeza teria tido interações com o mundo que a gente sabe que ela não teve antes dela sair realmente pra cumprir a missão. Então esse tipo de coisa dá uma bugada na minha cabeça, porque eu não consigo me desprender completamente da história. E isso talvez seja um problema completamente meu, talvez você vá ler e você vai achar ótimo, porque talvez você não tenha visto o filme, talvez você não conheça, ou não se importe de ir sobrepondo a mesma história. A gente vai ter a inserção de algumas lendas aqui, como por exemplo Helena de Troia e algumas outras coisas que vão se interligando com a história, o que é bacana pra criar uma rede mesmo. A trama principal não é tão difícil assim de você sacar o que pode ou não acontecer, então não fui pega de surpresa pelo livro. Eu também não encontrei muito da voz da Leigh Bardugo dos outros livros que eu já li dela, que eu já li toda a trilogia Grisha e Six of Crows, agora eu tô com Crooked Kingdom pra ler aqui, e eu não teve nada que me chamou assim a atenção, que eu dissesse, ah, isso é a Leigh Bardugo escrevendo, isso tá aqui a voz dela. Eu achei esse
escrita bem genérica nesse aspecto. Mesmo assim, o livro foi uma leitura rápida de se fazer, ele tem 380 páginas da história e nesse volume aqui ainda tem um primeiro capítulo da história do Batman, que vai ser a próxima a ser lançada. Já tem até a capa internacional, que provavelmente vai se manter, então eu vou deixar ela aqui pra vocês verem. Eu acho que se eu não tivesse todas essas referências, se eu não gostasse tanto das histórias mais originais, assim, a que eu me apego, porque a gente sabe que esses personagens DC, eles têm vários pontos, assim, onde eles se reerguem e onde a história deles seguem por caminhos um pouco diferentes, então às vezes você tem que escolher qual é a era daquele herói que você gosta mais. Eu acho que precisa se desprender disso pra aproveitar essa história, principalmente por causa do tom mais jovem. Não que eu acho que precisava ser assim, porque eu acredito que heróis conversam com qualquer idade. Não é que a história seja ruim, é só que realmente eu achei que a Diana perdeu características que eu achava importante nela, como por exemplo o fato dela ser mega decidida, o fato dela ser mega independente. Aqui ela se preocupa com um pouco mais de futilidades, ela dá mais atenção aos homens, por exemplo, ela se importa mais com algumas coisas. Mas tem aquela coisa legal também, que é sempre legal com a Mulher Maravilha, que é de... e com outros também, né? Que é de ver eles adentrando o mundo real, das coisas que eles não conhecem, dos comportamentos bizarros que eles têm. Eu provavelmente vou seguir lendo o livro da Mary Lou e certamente o da Sarah J. Maas, mas eu não sei com relação ao outro, que é um autor que eu desconheço, então vai ser realmente no momento em que os livros forem lançados, se eu vou estar no pique pra fazer essas leituras ou não. E aí, conforme eu for dando continuidade, eu mostro aqui pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!